Alvíceras, Êxodo frente e verso. No último vídeo, na última aula, eu havia dito que aquele vídeo, aquela aula, seriam os últimos, antes de nós entrarmos nos capítulos do livro do Êxodo. Porém, eu me equivoquei, eu esqueci que no final do capítulo, né, que trata das estações de maneira individual, havia algumas outras informações interessantes. E eu achei por bem a gente não descurar, né, dos detalhes, não dos detalhes, mas do conjunto, né, da visão panorâmica das estações. Afinal de contas, foram 40 anos que o povo de Israel passou por elas, passou nelas, né? Nas estações, nas paradas ao longo do deserto. Então, a gente não falar o nome delas, pelo menos, a gente não fazer uma análise de conjunto, ou seja, não olhando cada estação individualmente, mas uma análise por fora, de cima, tirando algumas conclusões panorâmicas, digamos assim, conclusões universais, digamos assim, do conjunto, do resultado final ao cabo de 40 anos passando por essas estações. Então eu não vou ler aqui, né, me deter aqui no capítulo, nas páginas anteriores que falam do clima de cada estação, da vegetação, os dias que passaram lá, que o povo passou lá, e esses detalhezinhos da palavra, o que significa cada palavra. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu já escrevi o livro está lá. Quem quiser que compre, leia ou pesquise na internet. O objetivo não é ler palavra por palavra do livro, né? Eu já estou quase fazendo isso, mas se eu ainda for fazer isso mesmo de fato, aí o vídeo vai ficar realmente deveras longo. Então vamos a algumas considerações um pouco mais de conjunto, né? Então vamos falar assim, de maneira superficial, dos círculos e padrões da rota, propriamente. Mazar, na sua enciclopédia, e Milgrom, junto com ele, dividem a rota do êxodo pelo deserto em 3 etapas. Então, é possível dividir essa rota do êxodo em etapas, né? Então, você tem lá, segundo Mazar e Milgrom, você tem a primeira etapa que vai de Ramsés, não do faraó Ramsés, da cidade Ramsés, que é lá no Egito, de onde o povo saiu, até o Sinai. E aí você tem ali isso bem demarcado, né? No capítulo 33, não de Êxodo, mas de Números, do versículo 15 até o versículo 15. Você vai perceber que a rota do Êxodo propriamente, ela vai estar muito mais clara, haverá muito mais informações sobre essa rota, esse caminho, por incrível que pareça, não no livro do Êxodo, mas no livro de Números, que nem é um livro que na Bíblia vem depois de Êxodo, imediatamente após o Êxodo. Ainda tem ainda uma intercalação do Levítico ali, né? Então você vê que se você for tomar então o espaço de livro que é tomado por esse período de 40 anos no deserto, vão ser 3 livros quase, né, de espaço. Então, assim, são várias páginas, assim como foram vários anos que o povo ficou no deserto, foram várias páginas, né? Pega praticamente todo o Êxodo, todo o Levítico e praticamente também ali todo o Números. Então a primeira etapa é que vai de Ramsés até o Sinai. A cidade de Ramsés, cidade entre aspas, né? Cidade de Ramsés até a cidade de Sinai. No Sinai então não tinha cidade nenhuma, é um monte, né? Depois a segunda etapa é do Sinai até Kadesh Barneia, ou Kadesh Barneia, que vai de números 33, do versículo 16 até o versículo 36. Depois a terceira etapa, que pega de Kadesh Barneia até as planícies de Moab. E aí pega também Números 33, do versículo 17 ao versículo 49. Então perceba que Números 33 vai nos trazer as informações mais
assim, claras a respeito desse caminho percorrido, dessa rota do êxodo. Wenham acredita que estas etapas são 3 grandes ciclos relacionados a 3 importantes eras de revelação nos locais Sinai, Kadesh e nas planícies de Moabe. Mesmo apresentando a história como cíclica, há algum desenvolvimento em cada ciclo. Nos períodos associados com Sinai, Kadesh e as planícies de Moabe, há a recorrência de tópicos similares no mesmo ponto de cada ciclo, o que parece mais do que simples coincidência. Então você tem ali nessas 3 etapas, de Ramsés ao Sinai, é uma etapa. Do Sinai a Kadesh Barneia, é uma outra etapa. De Kadesh Barneia às planícies de Moabe, nessas 3 etapas, Wenham vai dizer que, não por coincidência, haverá mais ou menos um ciclo que vai se repetindo. Então, até nas estações, né, alguns acontecimentos que vão acontecer na primeira estação da primeira etapa, vão meio que se repetir, né? Ou pelo menos o modelo, o perfil daquele acontecimento vai meio que retornar novamente ali também na primeira parada da segunda etapa. E aí quando você for para a primeira parada da terceira etapa, lá em Kadesh Barneia, novamente na primeira parada você vai ter uma repetição daquele modelo de acontecimento, daquele modelo daquele contexto, né? É como se houvesse um flashback, né? É como se houvesse um flashback, uma repetição, um remake. Podemos ver alguns exemplos de tópicos recorrentes nos 3 ciclos. Então você tem ali, por exemplo, em Êxodo 15, do 23 ao 24, você está onde? Você está na cidade de Ramsés. Aí você tem o que? Reclamações. Reclamações do povo. E aí na segunda etapa, quando você está na primeira cidade, na primeira parada, vamos chamar assim, da segunda etapa, lá no Sinai, você tem novamente o que? Reclamações. Falta d'água, sofrimento, seca. Aí quando você vai para a primeira parada, lá em Números 21:5, na primeira parada da terceira etapa, lá em Kadesh Barneia, novamente você tem reclamações. Rebeliões. Lá em Ramsés, no Egito, você tem rebeliões. Em Êxodo 32. Na primeira parada da segunda etapa, em Números 14:1 ao 10, você também tem rebeliões. Na primeira parada, em Kadesh Barneia, né, da terceira etapa, em Números 25, do 1 ao 3, você também tem rebeliões. E assim você vai, né, com várias passagens ali, sempre pegando o que acontece na primeira etapa, na primeira parada da primeira etapa, volta a acontecer, não igualzinho, sabe? Não no mesmo lugarzinho certinho, as mesmas pessoas, na mesma hora, no mesmo local, mas assim, o modelo daquele acontecimento volta a acontecer, só de repente mudando ali as pessoas, ou o local, mas a essência, né? O gabarito daquilo ali, vamos dizer assim, volta a acontecer na primeira estação da segunda etapa, perdão, e novamente na primeira estação da terceira etapa. Aí depois, por exemplo, as pragas acontecem assim, na primeira estação, da primeira etapa, na primeira estação da segunda etapa, na primeira estação da terceira etapa. Moisés intercede, ele intercede lá no Egito, ele vai interceder no Sinai, ele vai interceder em Kadesh Barneia, as leis sobre sacrifícios, a impureza, as batalhas, os hinos de vitória, e a Miriam, que também, curiosamente, ela vai também atuar como destaque na primeira parada, né, ainda no Egito, no caso, né, na primeira parada da segunda etapa, em Kadesh Barneia, no Sinai, e na terceira etapa, e na primeira parada da terceira etapa, em Kadesh Barneia. Wenham também sugere a divisão das 42 estações em 6 grupos de 7 estações cada, para encontrarmos tendências de ocorrências de eventos similares
no mesmo ponto de cada ciclo. Cole faz este exercício com os 2 primeiros grupos de 7 estações. Baseado nesse trabalho de Wenham e Cole, tentaremos encontrar algum padrão de eventos similares nos ciclos propostos. Então eu não vou ver, eu não vou ler aqui isso porque é mais ou menos o que eu já falei. Só que agora eu desço aqui a detalhes, né? Então, você tem lá 7 paradas do primeiro ciclo. Você está vendo na tela aí, né? As 7 paradas e as 7 primeiras paradas do povo do primeiro ciclo. Então, você tem aí em preto, né, os locais, os nomes dos locais, e em vermelho os versículos onde você pode confirmar isso aí. Aí você vai para o segundo ciclo, também você vai ter aí as paradas, né? E aí você também vai ter aí meio que uma repetição do que aconteceu nas etapas, né, do primeiro ciclo. Vai haver essa repetição também nas etapas do segundo ciclo e também no terceiro. Então são 3 etapas, né, ou 3 séries de 7 paradas, o que vai dar 42 paradas. Muito bem. Analisando os dados acima, podemos perceber algumas tendências. Então você tem ali milagres, aí você tem pragas, saída do Egito, maná e codornas, flores no cajado de Arão, a cobra de cobre, né, serpente de cobre, mas também o episódio dos espiões, a quase inexistência de acontecimentos relatados, quase inexistência de acontecimentos relatados, acontecimentos favoráveis, batalhas, né? Água de pedra, fonte de Miriam, água doce, fim do decreto de 40 anos pelo deserto, grandes milagres e revelações, locais de recebimento de leis, né? Recebimento de água através de milagres, vitórias em batalhas também por milagres, mas também revoltas por falta de água, o bezerro de ouro, a morte de Miriam, Moisés que bate na pedra, abundância, né? Água de oásis, codornizes, escolha dos 70, né? Retorno de algumas estações devido ao medo da guerra contra Arad, entre Hor e Moserot, vitória contra Arad, morte de Arão, reclamações e revoltas, punição de Miriam, revolta de Conar, reclamações, né, pragas, enfim, meio que a história vai se repetindo, né? Muito bem. Então aqui eu vou parar por aqui, aí no próximo vídeo, para não ficar muito extenso, eu vou gravar esse último, aí sim vai ser o último vídeo, e eu vou fazer as considerações finais a respeito, né, do nosso livro do Êxodo, frente e verso, e aí a gente vai ler, né, ali um pouco mais assim, para fazer conclusão, né, para tentar extrair algumas conclusões, e vai aí sim, depois disso, passar para a leitura versículo por versículo, né, do livro do Êxodo.